Fala, Big. Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo. Olha só, pessoal, eu estou recebendo aqui o Thiago Corrêa. Ele é tatuador, tem um estúdio muito bacana aqui em Manaus e faz um trabalho sensacional no âmbito das tatuagens, de várias tendências. Agora ele tem uma especialidade de sutileza dos seus traços, que tem um público, em sua maioria, um público feminino, né? E ele trabalha nesse aspecto com essa sutileza e acaba quebrando vários tabus, dentre elas a dor. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo massa. Bem-vindo aos Nômades, aqui está no restaurante Maloca. Daqui a pouco a gente vai fazer aquele almoço regional. E aí eu quero falar de tatuagem. Como é que está o mercado hoje de tatuagens? Cara, hoje em dia, cada vez é mais comum ter pessoas tatuadas, né? Certo. É muito incomum ter pessoas que não têm tatuagem. Nem que seja uma tatuagem pequenininha, uma minimalista. Então, graças a Deus, hoje em dia o mercado da tatuagem está crescendo cada vez mais, né? Isso. Quebrando tabus, né? Paradigma, né? O que leva uma pessoa assim a fazer uma tatuagem? As pessoas te procuram lá no estúdio, aí elas dizem assim, olha, eu quero fazer uma tatuagem, porque eu sonhei, porque eu tenho saudade de uma pessoa, porque eu vi uma bonita. Qual é o maior número de motivações que você recebe lá no seu estúdio? Cara, então, tem diversas pessoas, né? Várias motivações. Tem gente que quer fazer uma homenagem para um ente que já faleceu, já partiu, quer fazer uma frase, gosta de uma música, quer fazer um trecho da música, numa parte do corpo. E tem gente que só olhou para um desenho, gostou, se sentiu conectado e eu quero fazer essa tatuagem aqui que eu achei bonita. Né? Então ela elabora aquela ideia, passa para você, você faz um projeto, um projeto. Envia para a pessoa para ela analisar, dar um feedback, né? Para ver o que ela gostou, o que não gostou. Se tiver que alterar, eu altero, senão a gente já tatua logo. Entendi. Esse processo todo dura em média quanto tempo? Olha, o trabalho de desenhar é o mais trabalhoso. Né? Certo. Até chegar na concepção da ideia que a pessoa quer fazer, né? Dependendo do desenho, do tamanho, gira em torno de 5, 6 horas, 4 horas. 4 horas. Tem gente que depende, como eu falei, depende do desenho. Tem tatuagem que eu consigo resolver em 1 hora, meia hora. Meia hora, olha só. Então é o seguinte, o Thiago vai estar com a gente nessa temporada dos Nômades para falar de tatuagens, até porque nós também somos adeptos das tatuagens e ele vai desenvolver tudo isso aqui nos Nômades e você vai acompanhar. Você vai acompanhar. Eu tenho algumas tatuagens aqui, né, que podem também serem vistas, não muitas vezes, como aqui o nosso querido Thiago. Mas ele também vai desenvolver umas tatuagens ao vivo aqui durante as entrevistas, até para você ficar conectado. Qual é o endereço do seu estúdio e o contato com você, Thiago? O endereço do meu estúdio fica na Avenida João Valério, 406, na Nossa Senhora das Graças, Veralves. Quase chegando ali na 406, a 100 metros da João Batista. Eu fui lá, inclusive. Né? Um espaço muito bonito. Muito bacana, um espaço muito legal, aconchegante. O Instagram do Thiago é @teeago.ttt. Thiago, beleza? Thiago. Então é isso. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa temporada dos Nômades e é parceiro também aqui nosso. Eu que agradeço, né? Aí a participação do projeto. Esse sucesso. Sucesso total. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Nômades. Aqui são vários caminhos, muitos destinos. Muito bem. Olha só, pessoal. Estamos iniciando uma temporada de entrevistas para os Nômades, o podcast multiplataforma. A gente vai estar nas redes sociais, na TV, vai estar no boca a boca, vai estar conversando com personalidades, todas elas aqui de Manaus e também do mundo. A gente vai estar circulando e fazendo a conexão tanto pessoal quanto virtual, real e virtual. E é um prazer muito grande a gente receber agora, neste momento, aqui no Maloca Restaurante, onde nós estamos, no Bosque Clube, Avenida Constantino Neri, em Manaus, o vereador, advogado
né, ex-coordenador do PROCON, que tem uma trajetória política, mesmo jovem, muito atuante na cidade de Manaus. Nós convidamos o Rodrigo Guedes pela amizade que tem com a gente, pelo acompanhamento dessa sua trajetória política e da sua pontuação na Câmara Municipal aqui de Manaus, sem contar que atualmente ele está como relator de uma CPI, que era uma CPI até então muito difícil de se formatar. Ele vai falar sobre isso também, que é a CPI das águas aqui de Manaus. Seja bem-vindo, vereador Rodrigo Guedes. Muito obrigado, meu amigo Jackson. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra participar aqui da estreia do seu podcast. Maravilha. É o Nômades, né? Nômades. Que tem tudo a ver com você, inclusive, essa ideia. Pois é, né? É comigo também, né? Conosco todos, A né? gente tem... Nômade é aquele que não tem uma ideia fixa, né? No sentido figurado. Que exatamente. Captou a mensagem. No sentido, eu acredito que você quis passar para o seu internauta, enfim. Mas olha, estamos lá na Câmara trabalhando. Muito. Sim. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, muito sério. Olha, já dá para perceber que é almoço com os nômades, então pode ficar à vontade. Nós temos um tambaqui assado, um pirarucu, a maloca e uma carne de sol. Enquanto a gente está aqui comendo, nosso convidado também, ele vai falar sobre a sua trajetória política. Ô Rodrigo, o que o motivou a entrar na política? Você também foi presidente de um diretório central de estudantes. Eu recebi da sua produção essa informação. Começou tudo ali? Começou lá, naquelas manifestações estudantis, eleições estudantis, diretório central dos estudantes da UFAM, diretório acadêmico, né, do Centro Acadêmico de Direito da UFAM, que eu estudei na UFAM, formei na UFAM em Direito. Então ali que começou. Não tenho nenhum parente político. Pois é. Não tenho nenhum parente político ou sequer influente que tenha qualquer... Você é o pioneiro na família. Participação. Pioneiro e eu vou te dizer uma coisa, aproveitando, pretendo ser o único. Eu acho que esse negócio de um monte de familiares na política, o pai é deputado e o filho, a filha já é deputada também, o pai é senador e a filha vira deputada federal. Você não é adepto dessa... Não. As decisões de vida da minha filha serão tomadas por ela, mas eu não vou particularmente lutar se daqui até lá eu já for, se ainda for político, não sei. O futuro só a Deus pertence, mas assim, eu não vou trabalhar para que ela seja também uma sucessora. Eu acho que esse negócio de famílias na política tem que ter um freio. Entendi. Sabe? Acaba virando uma prática como se fosse uma capitania hereditária. Entendi. Aqui no Amazonas é um caso muito claro disso. Várias famílias na política. É chamado de o legado político, passar o bastão, como se fosse uma empresa. Aí acaba que eles normalmente usam a máquina em benefício do seu familiar, né? Agora, Rodrigo, pode ficar à vontade aí. O Rodrigo está vindo de uma sessão, né? Lá na Câmara Municipal e veio para cá. A gente está na cola justamente para fazer isso. Agora, Rodrigo, eu queria saber de você. Você sempre teve uma atuação incisiva de cobrança. Eu vou entrar também na 21ª edição da Maratona dos Bairros. Você vai ficar sabendo disso. Eu acho muito bacana isso, até porque leva, né, para as redes sociais, leva para as autoridades o que está acontecendo nos bairros. Agora, você sempre teve uma atuação incisiva. Esse teu perfil, ele se mantém até o presente momento? Você já recebeu alguma ameaça, algo que te desmotivou de continuar dessa forma? Meu amigo, o que eu posso dizer é uma coisa de uma forma muito clara. Eu sou independente na Câmara Municipal de Manaus. Certo. Alguns me consideram de oposição ao prefeito. Não tu sou. És oposição ao prefeito? Não. Acho que essa classificação ou pecha de base ou oposição, ela é muito ruim. Eu acho que o vereador, o parlamentar, tem que ser independente do executivo e de qualquer outro político, né?
O momento de cobrar é para cobrar. Exatamente. E ponto. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Eu bato pesado no sentido de cobrar os direitos da população. Uhum. Eu já fiz denúncias gravíssimas de vários políticos, poderes. E aí eu te digo uma coisa, meu amigo Jackson. Por tudo que eu já fiz, por todas as denúncias graves, processos que eu já apresentei, se eu tivesse isso daqui que manchasse a minha vida pública, qualquer esquema, ilegalidade, imoralidade, já tinha aparecido, meu amigo. Pois é, isso. E você sente esse retorno do eleitor, da população, esse apoio para continuar? Meu grande papel, fora uma reeleição ou qualquer ganho pessoal, é trabalhar essa questão da realmente informação e conscientização para a população da real função do político e do parlamentar. Entendi. Mais especificamente no meu caso, né? Entendi. A gente ainda tem uma cultura e uma tradição cultural de que o parlamentar, o vereador, o deputado está submisso ao executivo. Não só submisso, mas é aquele que dá o rancho, que dá Entendi. a cadeira de roda, que dá a dentadura, se ainda tiver. A dentadura, a camisa, o jogo de camisa pro futebol, a bola. Futebol do bairro, a bola. Entendi. É uma cultura muito assistencialista. Entendi. Sendo que o papel do parlamentar é trabalhar para que ninguém dependa do parlamentar para nada. Olha Porque só. o cidadão vá no posto de saúde e tenha sua consulta. Exato. Para que a escola esteja de qualidade, Agora, o filho do cidadão. Rodrigo, me diga uma coisa. Rodrigo Guedes, aqui, tá? fique à vontade aí, hein? Rodrigo Guedes, vereador de Manaus. A cidade de Manaus, a Câmara Municipal, tem 41 vereadores. Como ele ainda há pouco falou, ele é independente. Mas dos 41 vereadores, o que se observa é que o Rodrigo, além dessa independência, tem um posicionamento que para muita gente é considerado de oposição. Em algum momento você se sentiu sozinho, como Dom Quixote, o cavaleiro andante? Meu amigo, em muitos momentos. Só para você ter uma ideia, de mais de 40 projetos que eu tenho, Pois é. Só 2 foram aprovados. 40 projetos, 2. Só 2 foram aprovados, um foi semana passada. E aí a pessoa vai me perguntar, Rodrigo, se é assim, qual é a vantagem de você ser independente? É muito simples, a minha função é essa, minha função é não entrar no jogo, não entrar no esquema, não entrar no sistema. Minha função é cobrar os direitos da população. Você já foi convidado a fazer parte da base alguma vez? Ou alguma insinuação aconteceu? Várias vezes, mas assim, não é nada pessoal. Não, sim, eu ia chegar aí. Eu sei que é importante a gente levar benefícios concretos, mas assim, a gente não... O custo de ser da base é muito simples. Se você é da base, você não pode fazer uma denúncia, se você precisar fazer. Se você é da base, você tem que votar a favor de tudo que o executivo queira. Se ele mandar um projeto lá de aumento de imposto, IPTU, você tem que votar a favor, ou eles te tiram da base. Você acredita que o eleitor, a população, ela tem essa concepção, ela tem essa observância de notar que aquele vereador ele está de mãos atadas, aquele vereador não tem independência para questionar? A população já tem esse amadurecimento político? Eu acho que isso está acontecendo já. Já está acontecendo? Está lentamente. Não é toda a população, mas aos poucos muita gente está compreendendo que a função do parlamentar é ser livre, é falar em nome do povo, cobrar em nome do povo, exigir os direitos da população, não ficar ali de papagaio de pirata, bajulando o prefeito para ter migalhas. Entendi. Porque é basicamente assim, o parlamentar da base aí consegue o tapa-buraco lá pra rua, e aí ele aparece lá como fosse o favor do vereador. Isso não é favor. Isso é a política dos anos 80, que não muda a vida de ninguém. Eu acho que está muito além ainda, mas em muitos interiores ainda existe. Eu no interior existe. Agora, vereador Rodrigo Guedes, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, muito interessante para o senhor. O senhor não quis o cotão
Não quis o cotão, ou foi contra? Votou, no caso, o aumento do cotão. O aumento do cotão. O senhor é contra, foi contra e devolveu até o kit selfie, que era um kit que foi criado para cada vereador ter um equipamento para fazer filmagens. Uma vez que o parlamento tem uma diretoria de comunicação, tem um canal de televisão, enfim. A gente sempre vai falar sobre essas questões. Esse seu posicionamento, o senhor acredita que soou de uma maneira positiva para a população ou achava que o senhor estava se juntando a fazer ali aquela movimentação para ganhar likes ou visualizações? Imagina se todo mundo faz isso, não foi para ganhar likes, mas imagina se todo político fizesse isso, mesmo que fosse para ganhar likes. A gente não teria economia de recursos públicos. Mas houve essa economia só da sua parte? Olha só, eu sou disparadíssimo o vereador mais econômico da Câmara Municipal de Manaus. Certo. Eu utilizo o cotão de forma muito racional, razoável. Votei contra o aumento do cotão. Entramos na justiça e o meu uso é bem abaixo dos demais. Eu uso cerca de 1/3. 95% deles usam 100% do recurso. Muito bem. Só para você ter uma ideia, já economizei só no cotão R$500 mil. Eu sou disparadíssimo mais econômico. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já com Nômades entrevistando Rodrigo Guedes, vereador aqui de Manaus. E continuando aqui com o vereador Rodrigo Guedes, relator da CPI das Águas. Eu perguntava, inclusive, a ele, durante esse almoço, o futuro, o que pode, esperar para o futuro e a concretização dos trabalhos da CPI, ele como relator. Doutor Rodrigo. Olha só, Jackson, provavelmente nós vamos fazer um termo de ajustamento de gestão com Águas de Manaus, porque assim, por que nós estamos com muitas chances encaminhando para esse termo de ajustamento de gestão? As CPIs, elas têm uma tradição, infelizmente, e uma percepção da população de que elas sempre terminam em pizza. Exato. Nunca dão em nada, né? Então, a gente está ali tentando, ainda não está decidido, deixando claro, fazer com que tenha um ganho real. A gente talvez consiga, não de forma permanente, é o que eu gostaria, mas pelo menos pelos próximos 4 anos, uma redução da tarifa de esgoto de 100% para 75%. Certo. Hoje ela é 100%. E decisões judiciais, leis federais, elas dão todo o respaldo legal para a Águas de Manaus fazer um serviço que muitas vezes não é satisfatório. Por exemplo, uma decisão do SCJ, ela autoriza a Águas de Manaus ou qualquer concessionária de água e esgotamento sanitário a cobrar a tarifa de esgoto, mesmo que não haja o tratamento. Pois é, então significa dizer que a empresa está respaldada? Respaldada judicialmente. Judicialmente. Não é? Aí muita gente não entende. Não é contradição, não é culpa aí da CPI, do vereador, está decidido. Entendi. Está decidido judicialmente. E aí ninguém tem poder para ir contra a justiça, porque a justiça, felizmente ou infelizmente, tem a palavra final. Mas assim, a gente quer que a Águas de Manaus cobre aonde tenha o tratamento, que ela reduza a tarifa de esgoto, que ela refaça a metodologia de asfaltamento de onde ela faz a manutenção. Ela está inclinada a atender esses pedidos? Está numa conversa muito extensa, né? Várias reuniões. A gente está tentando chegar ali em algo que traga um benefício real para a população. Entendi. E refazer todos esses buracos da cidade que a Águas de Manaus deixou aberta. E tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Manaus está cheia. Então, assim, é uma ideia que nós estamos tentando para ver, Jackson, na verdade, se a gente traz algum ganho real para a população. Entendi. Por quê?
Todas as CPIs fizeram todo aquele barulho, investigação, acabaram não chegando. Os holofotes, todos. Holofotes, mas não trouxeram nenhum resultado para a população. De concreto. De concreto. Entendi. A gente pode encaminhar para a ideia somente investigatória, né, criminal, mas talvez a gente não descubra nada. Não estou dizendo que não tenha ou não possa ter. Entendi. Mas achar esses meios, esses ilícitos ou possíveis ilícitos ou locais, essas não só falhas, mas qualquer ato não republicano e moral que envolva até dinheiro, ela não é simples. Agora, então, assim, a gente está tentando um resultado real para a população. A cidade de Manaus, além da Águas de Manaus, fique à vontade. Além da Águas de Manaus, tem a questão da Amazonas Energia com os medidores aéreos. Vai haver alguma CPI? Como é que o senhor se posiciona a respeito desses medidores, hein? Olha só, a Amazonas Energia, ela de uma forma totalmente agressiva está tentando impor, né, os medidores aéreos sem ter passado para a população uma confiança de que eles... Vai melhorar. Vai melhorar o sistema e não vai aumentar a conta. E a Câmara tem o que fazer? Porque eles alegam que é uma jurisdição que... federal. É federal. Federal. Nós legislamos lá na Câmara sobre a questão da poluição visual do ordenamento urbano. Certo. Foi aprovada uma lei. Ela já está em vigor. E teve uma decisão judicial do desembargador Lafayette que proibiu a continuidade da instalação dos medidores aéreos. Por enquanto está vigente isso. Tá vigente. Está proibido. Está proibido. Por meio de uma liminar da Justiça Estadual. Então, assim, a Amazonas Energia está recorrendo. A Amazonas Energia vai recorrer da lei municipal que a gente aprovou. Só que no momento em que a própria concessionária coloca ao ar uma propaganda que criminaliza a população, como se todo mundo que fizesse gato, tivesse um contador, tem gato. Nós temos um problema sério mesmo de furto de energia. É verdade. Isso não é Mas pequeno. É algo que nem todos devem pagar a conta. Exatamente. Por aí, esse caso. Exatamente. Mas a população está tão descrente que ela não acredita. Generaliza logo tudo. E ela não acredita mais que se, por exemplo, hoje, por exemplo, acabasse todos os gatos, o sistema melhoraria. Entendi. A conta diminuiria. Não acredita. Eu não acredito. Acha que isso aí nunca pode... Que não vai acontecer. Nunca vai acontecer. E aí acaba não também comprando a ideia da Amazonas Energia. Doutor Rodrigo Guedes, o senhor lá no parlamento fez algumas dobradinhas com Amon Mandel. Amon Mandel, que foi eleito deputado federal no último pleito, aliás, uma votação bem significativa. E depois parece que aconteceram alguns ruídos. Como é que está a sua amizade com o deputado federal ex-vereador Amon Mandel? Eu tenho respeito por ele, é muito inteligente, é muito perspicaz acima de tudo. Tem uma capacidade de visão muito aguçada, né? Para a idade que tem, né? Para a idade dele. A gente tinha uma parceria bem forte ali na Câmara. Eu acompanhei, inclusive. E sairia, digamos assim, ele para federal e eu estadual. Pois é. Na hora de registrar ali minha candidatura, o meu partido, o ex-partido, inclusive, Republicanos, por isso que eu saí. Vetou minha candidatura para estadual. E aí eu só tive a alternativa de eu sair para federal ou não sair para nada. E aí começou um certo ruído. Foi por causa da sua candidatura? Não foi por causa da candidatura por si só, mas eu acho que entrou em algum... Ele, como era candidato também, foi candidato a federal, mas ele já estava programando isso há muito tempo. Sim. Eu acho que isso gerou ali ruídos, sei lá, de repente, alguns ataques recíprocos aí. Aí essa relação foi um pouco estremecida. Você tem falado com ele ultimamente? Depois teve um episódio lá na Câmara. Pois é. Na Câmara, que foi bem polêmico e tudo mais. Que ele falou algumas coisas, eu falei outras e tudo mais. Não falei mais com ele, mas assim, o respeito continua. Entendi. Eu em nenhum momento
procurei atacá-lo. E nem confrontá-lo. Não, depois disso ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Muito bem. Torço que ele faça um mandato de qualidade na Câmara. Ele tem capacidade para isso. O senhor o apoiaria se ele viesse a prefeito de Manaus em 2024? Ou o senhor iria para uma outra candidatura? Olha só, uma pergunta bem inteligente, diga-se de passagem. O vereador Amon, ex-vereador, desculpa. Deputado federal. Deputado federal, Amon, eu acho que a missão agora dele, política, é passar para a sociedade manauara, já que talvez seja candidato a prefeito, de que ele está pronto do ponto de vista da maturidade e tudo mais, para exercer esse cargo muito difícil. Como a gente diz, né, na política é difícil a gente descartar alguma coisa, até porque por mais que tenha tido uma confusão ali, não foi algo que entrou numa seara pessoal. Entendi. Eu acho muito difícil eu apoiar o Davi Almeida, por exemplo. Certo. Muito difícil. Porque a gestão do Davi, eu vejo que ainda não combateu os problemas estruturais de Manaus. Por exemplo? A infraestrutura, por exemplo, ele está jogando asfalto nas ruas sem fazer drenagem meio-fio sarjeta. É um asfalto que daqui a alguns anos vai esburacar de novo. Entendi. Transporte coletivo. É um grande gargalo de vários prefeitos, transporte coletivo de Manaus. O problema da falta de acessibilidade, calçadas na cidade. Manaus continua não arborizada, não teve uma política de arborização. Parques públicos, você, por exemplo, é uma pessoa viajada. Imagina, Isso. Qual país você já viajou? Já fui para os Estados Unidos. E outros países. Pois é. Então você viu os parques de lá, né? Sim, uma estrutura pública. Por exemplo. Mas nem precisa ir lá para outro país. Se a gente vai aqui em Belém do lado. Belém, né? Tem praças em Roraima. Mangal das Garças é lindo, né? Isso traz qualidade de vida para a população. Manaus precisa disso. Precisa. Tudo se concentra na Ponta Negra. Manaus o cidadão não tem o que fazer. É na Ponta Negra. É só Ponta Negra, tudo lá. É o projeto piloto que nunca sai do piloto. Então poderia ter na Zona Leste, por exemplo, naquele local ali da Embratel, que é o Parque Oscar Niemeyer, né? Poderia ser ali uma ponta branca, digamos assim. Inclusive, todos já os se ensaiou isso, né? O centro poderia ser melhor. Esses problemas estruturais, eu tenho visto uma política muito superficial de ataque aos problemas. Entendi. A gente não está combatendo aquelas demandas históricas. E tem estrutura financeira para isso, na sua opinião, vereador? Tem de sobra. Tem. O orçamento da Prefeitura de Manaus, 8,5 bilhões de reais. Fez 3 empréstimos, um de 500 milhões, outro de 100 e poucos milhões, outro de 400 milhões. Somados os 3 empréstimos, nós já temos aí cerca de 1,2 bilhão de reais de comprometido, de valor emprestado. Contribuinte. Exatamente. O governo fez um aporte muito substancial no orçamento da Prefeitura, no ano passado principalmente. Então, assim, eu acho que está faltando ainda visão estratégica. Está muito naquele feijão com arroz, meia boca, sabe? A gente tem que começar a pensar aqui na nossa cidade, não só no feijão com arroz meia boca, mas olha, naquele peixe ali, por exemplo. Por que o manauara não pode ter aquilo? Entendi. Falando em termos figurados. Entendi. Por que tem que ser aquela coisa mais ou menos, mal feita, sem qualidade de vida? Eu acho que a palavra-chave, meu amigo, é qualidade de vida. Eu acho que todo mundo merece, sabe, ter um lugar para caminhar, para fazer atividade física, uma cidade mais aconchegante. Bem-estar, qualidade de vida. Eu acho que está faltando isso. Para a gente concluir o futuro político de Rodrigo Guedes, 2024. O senhor é candidato à reeleição? O senhor vai ser vice de alguma chapa? Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não pretendo ser carreirista na política. Certo. O que eu estou querendo dizer? Eu não descarto ter 1 ou 2 ou 3 mandatos, não de vereador. Certo. Mas aquele que... A profissão político não é minha ideia.
mas eu acho que a gente tem que colocar o nosso nome à prova, pelo menos uma vez, para saber se a população aprovou, se a população não aprovou. Como ela vê a sua atuação política e parlamentar. Tem que se testar. Né? E se você acredita que está fazendo um trabalho importante, eu acho que isso é importante você colocar, olha, vocês aprovam o que eu estou fazendo, esse mandato mais econômico da Câmara Municipal de Manaus? Sim ou não? Sim ou não? Olha só, vamos concluir aqui essa entrevista muito bacana, por sinal, no Nômades, que nós estamos lançando, inclusive hoje com o Rodrigo Guedes, né, que dispensa apresentações, com essa 21ª edição, que ele é a Maratona dos Bairros, que ele visita os bairros com uma maratona. Qual é a proposta dessa sua maratona? Sabe como é que nasceu a Maratona dos Bairros? Era o prefeito de Manaus, Davi Almeida, estava em Barcelona. Ele ia correr a Maratona de Barcelona. E isso daí ele é corredor, né? Todo mundo soube, né? Ele foi lá. Só que ele foi com dinheiro público. Ele levou mais de 20 assessores, 27 assessores. Foi uma caravana mesmo. Isso custou para os cofres públicos 200, 300 mil reais, mais de 300 mil reais. Um gasto exorbitante. E o senhor denunciou na Câmara? Eu denunciei, fui no Jornal Nacional, apareci no Jornal Nacional. E no Nômades aqui com a gente? E no Nômades, outros telejornais, o Jornal da Band, o Jornal da Record, do SBT também, vários telejornais a gente apareceu, eu e inclusive o vereador Amon, ex-vereador Amon, deputado federal. Certo. E assim, quando ele ia correr no domingo a maratona de Barcelona, um morador do Nova Cidade, aqui de Manaus, da rua Barcelona, do Nova Cidade, bairro Nova Cidade, mandou uma mensagem no meu Instagram dizendo: Rodrigo, olha aqui, ó, enquanto o prefeito vai correr na rua Barcelona, na Espanha, a nossa rua Barcelona tá desse jeito. E tava assim, praticamente intrafegável, né? Foi o insight. Aí eu falei, opa, é agora. Um morador mandou mensagem, mandou no Instagram, sem eu conhecer. Sem eu conhecer. Rodrigo Guedes. Rodrigo Guedes AM. E aí eu vi as fotos, né? Ele mandou as fotos. Achei aquilo muito chocante mesmo. E aí falei, eu vou gravar lá. E aí corri na rua Barcelona no mesmo momento em que o prefeito estava na Espanha e você lá na Nova Cidade. Na Nova Cidade. E aí quando eu fiz aquilo e apresentei e postei nas redes sociais, várias pessoas mandaram mensagem. Rodrigo, vem aqui na Japim, rua. O Tancredo Neves, o Jorge Teixeira, a Cidade de Deus, o Manoa. A cidade toda. A cidade toda. Eu recebi mais de 1000 comentários, né? E aí todo mundo relatando uma situação de um bairro específico. Santo Antônio, enfim. Muito bem. Aí eu pensei, eu vou continuar isso. Continua, a Maratona dos Bairros. Aí virou a Maratona dos Bairros, E aí quase todo domingo eu procuro fazer conversa. Só pra você ter uma ideia, o que eu posto aqui no vídeo é 2 minutos no máximo. Isso. Mas ela dura cerca de 2 horas, 3 horas, porque eu paro, conversa, vai ali, serve até de atendimento. É um atendimento. É um gabinete maratonês. Olha, vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos continuar comendo aqui. Aqui nós vamos continuar com o nosso almoço. Maloca Restaurante, vereador Rodrigo Guedes, Podemos, Manaus, relator da CPI. Acho que você soube um pouco. Quer saber mais sobre ele? @Rodrigo Guedes AM. Instagram, Facebook. Porque ali Twitter. Ele conversa, ele responde, ele vai lá e enfim, tem o seu posicionamento no parlamento aqui de Manaus. A você, muito obrigado. Eu sou Jackson Nascimento para Nômades. Diversos caminhos, vários destinos. Nômades, todos nós somos. Um abraço.